Amém. Paz do Senhor a todos. Uma boa noite a quem nos está assistindo a live da Igreja Brasil para Cristo. Hoje estamos começando mais um culto em adoração ao nosso Deus. Que possamos em nosso coração estar atentos a Ele. Aqui Ele vai falar, os louvores que vamos entoar, que seja para a sua honra e sua glória. Que nós possamos estar com os corações contritos, os corações realmente ligados na sala do trono do Pai. Então vamos já ler a palavra devocional. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 em diante. Então, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 em diante, que diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo que eu fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo as coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Jesus Cristo. Amém? Então que nós possamos, nessa palavra, colocar em nosso coração para que venhamos olhar para o alvo no futuro, prosseguindo, não olhando as coisas más que acontecem no presente momento, nem no passado, mas olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que os nossos corações estejam todos ligados nele, ligados na sua palavra, ligados no seu amor, ligados naquilo que ele realmente coloca em nosso ser. Abençoa-nos grandemente, nós pedimos a ele que ele venha nos abençoar, que o Espírito Santo venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque é o objetivo do Espírito Santo, o Espírito Consolador, que possa vir consolar os nossos corações nesse momento de aflição, que nós possamos estar realmente ligados em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Coloque o seu coração, coloque a mão no seu coração, para que venha orar a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos à Tua presença, Senhor, te louvando, te engrandecendo, rendendo graças a Ti, porque Tu és digno. Deus, abençoa grandemente, Pai. Pai, toca em nossos corações para aliviar a carga, Pai, porque a Tua palavra nos garante que nós temos, Senhor, essa segurança, chegarmos perante a Ti, Tu alivia as nossas cargas. Deus, abençoa, Pai, nos coloca, Pai, em nossos corações, acrescenta a nossa fé para Te glorificar, Te exaltar. Deus, rende, Senhor Jesus, Pai, transforma-nos a cada dia, Pai, que a cada manhã, que a cada momento possamos glorificar e exaltar o Teu nome, que os nossos olhos sejam transformados, que a nossa boca seja transformada, que a nossa vida seja transformada. Pai, abençoa as pessoas que estão passando por esse momento, Pai, que todas as nações, todas as pessoas estão afetadas, Pai, por esse vírus, Pai, mas que Tu venha ser realmente como Tu és, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, soberano sobre a terra, que seja o Senhor em nossas vidas. Deus, é o que pedimos agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, e que venhamos, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Agora vamos louvar a Deus com a nossa irmã Alice e o nosso irmão Felipe. Eu já convido os dois para se fazerem presentes, para juntos adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos. Vamos cantar junto comigo. Quero ser como criança.
transforme o meu ser. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem, sem demora vem, com teu poder entre dentro de mim, como fogo em meus ossos vento, em meu peito entre dentro de mim, de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu fizer. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar
tua presença vale mais, muito mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais, muito mais. Tua presença vale mais. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer. Que custa o preço que custar, não importa. Eu quebraria o vaso outra vez. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer. Que custa o preço que custar, não importa. Eu quebraria o vaso outra vez. Outra vez, outra vez. Eu me dou a ti, eu entrego tudo a ti. Eu entrego. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade. Glória a Deus, né, irmãos? Então a gente sabe que com esses hinos, né, que nós possamos ter tocado o coração de Deus, engrandecendo o nome do Senhor, que a gente possa ter se alegrado também, né? Porque no momento desse, onde nós estamos aí derramando o nosso coração perante o nosso Deus, é grandioso, né? Esse hino final, principalmente, ele é muito significativo, né? Ele fala daquela mulher que pegou o vaso de alabastro e entregou, né? E os discípulos estavam questionando, né? Porque aquilo ali valia muito preço, valia 200 dinheiro, né? Como eles falaram, o equivalente a um ano de trabalho de um trabalhador normal, um ano de dia de trabalho, né? Então o que foi que ele falou? O Senhor disse: deixa, porque ela está preparando o meu lugar, ela está preparando o meu funeral. Então que você venha preparar a glória do Senhor na sua casa, a entrada triunfal do Senhor na tua casa, que a glória de Deus venha inundar a sua casa, invadir a sua casa e resplandecer em seu coração. Amém? Vamos à leitura da palavra, vamos à pregação da noite, que nós possamos meditar na palavra de Deus, que os nossos corações estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu gostaria de ler uma palavra num livro conhecido da igreja, né, das pessoas, né? Nós conhecemos essa palavra, que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo 11 em diante. Então a gente vai ler, né, essa palavra, que fala assim, né? Tem como um subtítulo que fala que o Senhor apareceu a Salomão. Diz assim: quando Salomão acabou a construção de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. No 14 ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Então aqui a gente vê a palavra do Senhor falando com Salomão, e se você for ver todo o cenário, todo o enredo, por que o Senhor veio falar naquele momento, naquela noite com Salomão? Então a gente vai ver que Salomão, ele passou 8 dias, né? 7 dias oferecendo o holocausto ao Senhor, e no 8º dia a glória do Senhor invadiu o templo, e aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios que foram feitos naquele 7º dia, no 8º dia o Senhor se fez presente, né? Então foi bonito. Então Salomão fez uma oração a Deus, oferecendo aquele local a Deus, oferecendo os corações daquelas pessoas
pessoas a Deus para a glorificação do seu nome. E aquele local era um local específico para adoração, um local específico para sacrifício do Senhor, ao Senhor. Então olha como é interessante. Deus tinha prometido a Davi em seu coração que ele ia construir o templo. E Deus disse para Davi, disse, olha, não é você que vai construir, mas prepara o caminho, que o seu filho é quem vai fazer a construção. E Davi, preparou, fez tudo e passou para o sucessor. Depois da morte de Davi, Salomão construiu o templo do Senhor e a casa dele, a casa do rei. E é interessante que ele ofereceu esses sacrifícios. E naquele momento específico, Deus aceitou as ofertas. Eles passaram, parece-me que foi 22 mil cabeças de gado oferecendo ao Senhor. E eles ofereciam. Então, como o local da propiciação, o local do sacrifício, não era suficiente para toda essa carne, todo esse boi matando, que tinha necessidade de, quando o povo ia oferecer o sacrifício, tinha que oferecer nessa forma de holocausto. Então, como não era suficiente, eu acho que não tem um forno suficiente para caber 22 mil cabeças de gado. Então Salomão passou um dia, 2 dias se oferecendo, 3 dias, até o 7º dia, quando ele terminou de oferecer o sacrifício. E no 8º dia a glória do Senhor cobriu o local do templo. E é interessante que aqui o Senhor chega para ele de noite, depois daquele 8º dia, o Senhor chega para ele de noite e diz, Salomão, eu ouvi as tuas orações, eu ouvi a tua oração, Salomão, ouvi e eu escolhi esse local, o templo que você fez, o templo que foi planejado por mim e colocado no coração do teu pai. Eu vi e eu contemplo esse templo, e eu quero colocar esse local como um local de oração, um local de sacrifício. Eu vou aceitar o sacrifício. Aqui realmente vai ser o meu altar, onde eu vou aceitar o sacrifício. E naquele momento Deus estava falando para Salomão, e fez aqui umas características interessantes. Quando ele disse, olha, se o povo, ele não estava falando que o povo estava não, ele está dizendo uma possibilidade. Olha, se o povo errar, se o povo pecar, como ele diz aqui, praticamente, se eu fechar o céu para que eu não chova, vou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome, então ele fala, se o povo errar, ou se acontecer algo com aquele povo, Deus disse, eu vou escolher esse local para que o povo venha. E ele disse, olha, o meu povo tem que seguir alguns critérios. É interessante que não é de qualquer jeito que você chega a Deus. Deus estabeleceu critérios na adoração, no sacrifício. Deus está oferecendo esses critérios. E ele disse, no 14 ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então olha como é interessante, Você tem que ser povo de Deus e tem que ser chamar a Deus verdadeiro. Quantas vezes a gente vê que a maioria das pessoas diz, não, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, e fala o nome de Deus, e toda hora falando o nome de Deus, mas não se comporta com o nome de Deus. E vamos dizer que as pessoas foram feitas para adoração. Deus, quando fez o homem, ele fez para adoração. Só que o homem não reconhece a Deus, ele fica querendo pegar qualquer outra coisa para adorar. Ele adora filho, ele adora homem, ele adora políticos, ele adora quem for, ele adora pessoas, estátuas, ele adora um monte de coisa, mas não adora o Deus verdadeiro. E Deus está dizendo, olha, o primeiro critério é observar quem é o Deus verdadeiro. Porque você tem que clamar para o Deus verdadeiro. As pessoas têm um sofisma que diz que todos os caminhos levam a Deus. A palavra de Deus diz que não. Existe um único caminho que leva a Deus. É o caminho da cruz, é o caminho de Cristo. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. É esse o caminho estabelecido por Deus, para que o homem chegue a Ele. Então é esse o caminho. Então basicamente é esse. Se você é um povo de Deus, você clama ao Deus verdadeiro. Então o Deus verdadeiro é Cristo.
É Cristo que está estabelecendo esse caminho entre o homem, que vem do verbo religare, né? A verdadeira religião é Cristo. Vem do verbo religare, que significa religação, religar o homem com Deus. Então, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então aquele povo que reconhece quem é o Deus verdadeiro, esse realmente é o Deus. Então Deus estabeleceu, o primeiro critério é esse: ser chamado pelo nome, chamar o nome de Deus verdadeiro, entrar pelo caminho correto, pedir a quem realmente é digno, porque a própria palavra diz que Deus deu todo o poder nos céus e na terra a quem? Foi a mãe de Jesus? Foi o pai de Jesus? Foi o tio? Foi o amigo? Não, foi a Cristo. Ele não deu apenas um poder, ele não deu um poder limitado, 90%, 30% dessa, não, ele deu todo o poder, foi na totalidade, em Cristo. Então que nós possamos analisar que é só Cristo o único caminho, a única verdade e a única vida. Então, ele fala, o primeiro critério é esse, é saber reconhecer quem é Deus. Segundo critério, se humilhar. Olha como é interessante, humilhação vem primeiro de oração. Olha como é, primeiro você reconhece quem é o Deus verdadeiro, depois você se humilha perante esse Deus. Se humilhar perante esse Deus, humilhação, se humilhar, vem de humus, vem de humanidade, a mesma característica da palavra humanidade, é o mesmo radical, é a mesma essência. Então o que é que você diz? Se humanizar. Eu acho interessante que na questão de Deus, Jesus Cristo, ele se fez carne, ele se fez homem, ele se humanizou, ele veio para a terra se humanizar, ele deixou a sua glória e se fez homem, se fez carne, veio para a terra e veio passar pelos mesmos problemas que os homens fazem. Quantas vezes a gente vê pessoas orando, e diz que está no monte, diz que está naquilo, e usa muitas vezes essas orações como algo para barganhar com Deus, como algo para dizer: ó Deus, eu estou orando muito, está vendo? Eu tenho direito porque eu estou orando. Mas Deus disse: não, o primeiro passo não é oração, o primeiro passo é se humanizar, é olhar para as pessoas com um olhar mais humano, é olhar para as pessoas e sensibilizar com as causas humanas, ser mais humano, ser mais realmente valorizar aquilo que Deus fez, a obra da salvação, da criação de Deus. Então, segundo passo é se humanizar, é se humilhar, é buscar reconhecer que Deus é Deus, reconhecer que Ele é o nosso Deus e não nós somos o Deus, mas Ele é o nosso Deus, nós servimos a Ele, e Ele não é Ele que nos serve, mas somos nós que o servimos. Então o segundo passo é se humilhar, é se humanizar, é se comparar a Deus, a Cristo Jesus, aquele que tinha todo o poder nos céus e na terra, e disse: não, eu vou vir aqui, eu vou para a terra, eu vou me humilhar, eu vou me humanizar, eu vou me colocar na mesma condição do ser humano, e eu vou pagar o pior preço, vou pagar um alto preço, para que essas pessoas venham a Cristo, para que essas pessoas venham a Ti, Pai. Eu vou fazer esse caminho, Senhor. Então Jesus Cristo é o caminho da humanidade. Se você quiser se humanizar, pega as características de Cristo, olha o que Cristo estava realmente valorizando. Muitas vezes a gente pega pessoas que valorizam a moral, a moralidade, e coloca como um padrão. Mas olha que Cristo nunca foi preocupado com essa questão da moralidade. Olha com quem Cristo se juntava, olha com quem Cristo defendeu, olha qual foi a humanidade de Cristo, olha se ele estava preso às concepções que hoje muitas vezes nas nossas igrejas, nas nossas sociedades estão. Olha se ele estava preocupado em ter altos status, em ter cliques na internet, em ser visto pelos homens. Não, ele não estava preocupado, não, ele estava preocupado em sarar as feridas, ele estava preocupado em sarar as feridas do corpo, da alma e do espírito dos homens. Ele estava lá colocando a mulher adúltera no caminho de Deus, ele estava colocando aquele ladrão da cruz, lá na cruz, no momento da cruz,
dizendo para o ladrão: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele estava inaugurando o paraíso. Ele inaugurou o paraíso com um ladrão, com um salteador, com alguém que fazia algo errado, porque o Senhor veio buscar, como ele disse lá na casa de Zaqueu, ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Então nós temos que nos humilhar, nos comparar com Cristo. É o segundo passo para alcançar a misericórdia de Deus. Vamos ser sinceros, hoje o mundo precisa se humilhar. Hoje o mundo precisa se humilhar perante a Deus. Se humilhar a Deus. Olhar que realmente existe um Deus. Hoje o que é que está crescendo no mundo? Muitas vezes é pessoas que acham que o importante é estar na igreja, é vir para a igreja. O importante é fazer oração. O importante é fazer isso, fazer aquilo e tirar foto. Tirar foto dizendo que está orando, tirar foto dizendo que está no monte, fazer áudio: estou aqui gente do monte, eu estou em contato com Deus porque é mais perto do céu. E basicamente é isso. Mas Deus está dizendo assim: não, meu filho, isso aí não vai servir de nada não. O que vai servir se você realmente é humilde. Quantas vezes a gente vê pessoas que moram em um local humilde, ou vivem numa questão humilde, mas é cheio de arrogância, localidade, estado social, questão econômica, não quer dizer se você é mais humilde ou não. A humildade está realmente no coração. Se você realmente reconhece que o outro é um ser humano tão importante como você, ter esse reconhecimento, se empatizar, ser empático com as pessoas, colocar as pessoas, se colocar na posição do outro, como o próprio Cristo disse lá em 7,12 de Mateus, 7,12 de Mateus, que ele fala sobre essa questão: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazer vós aos homens. Se você quer que os homens me maltratem, não. Então, você quer que as pessoas lhe tratem bem, então trate bem também. É uma via de mão dupla. Se você quer ser tratado bem, trate bem. Se você quer ser amado, ame. Se você quer ser honrado, honre. Porque isso é importante. Então, é interessante que ele coloca: primeiro, conhecer a Deus. Segundo, se humilhar antes de oração. E o terceiro é a oração. A oração, aí a gente pega e diz: meu Deus, mas como é que eu posso saber qual é a oração correta? Qual é a oração correta que vai aceitar a Deus? Jesus Cristo deixou o modelo. Capítulo 6 de Mateus fala tranquilamente. Você pode ir lá e veja. Na oração do Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Reconhece a santidade de Deus. Venha a nós o teu reino. Ele reconhece que Deus é rei, tanto no céu quanto na terra. Aí ele diz: olha, perdoai as nossas ofensas. Aí ele diz uma condicionante: é você orando com uma condicionante: assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. É difícil, né, meu irmão? Mas essa é a oração verdadeira. É uma oração que se reconhece na condição de pecador, na condição de servo, na condição de que realmente necessita de Deus. Aí ele fala também: o pão nosso de cada dia. Ele não fala o pão meu. Olha como é interessante. Olha como é que você vai buscar na própria oração aspectos de humanidade. Jesus Cristo mostrou isso. Ele disse: olha, o pão nosso de cada dia. Ele não mostrou o pão meu de cada dia. Ele não botou a pessoa como individualista, como egocentrista, mas é o pão nosso. É analisando, vendo que todos têm necessidade do pão. E ele também fala o Pai Nosso e o pão nosso, porque ele sabe que Deus é o Deus de todos. É um Deus que veio para todos. É um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um modelo especial, um modelo específico, o modelo, eu não estou dizendo que você vai devorar, como lá em capítulo 6 de Mateus fala, que você repetir, isso vai valer não vai valer não. Eu lembro que eu tinha esse costume de orar de forma repetitiva. Eu pegava o Pai Nosso e orava 500 vezes, achava que estava fazendo o certo. E isso não é correto, porque muitas vezes você vai ali no automático. Mas quando você realmente ora, quando você reconhece que Deus é Deus, reconhece que Ele é o Pai Nosso, que o pão é nosso, que a glorificação tem que ser toda para Ele, aí você realmente está falando com Deus.
é a comunicação sua com Deus. E a comunicação, para estar perfeita, não é só você falando. Você usa a oração para realmente falar com Deus, mas você usa a palavra para que Deus fale com você. Aí a comunicação fica perfeita. Aí onde ele diz no outro passo, o quarto passo: buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos. Olha, buscar a face de Deus é lendo a palavra, é buscando na palavra de Deus. É esse o quarto passo. A oração realmente é você falando com Deus, mas você lendo a palavra é Deus falando com você. É a comunicação divina sua entre Deus e o homem sendo perfeita. É você falando os seus problemas e você reconhecendo aqui qual é a forma de solucionar. Aí você faz o que no quarto passo ele fala: abandonar, como é que ele diz aqui? Afastar dos seus maus caminhos. Eu só posso reconhecer que eu estou em mau caminho se eu for alertado. Eu só posso reconhecer que aquilo é pecado se eu ler alguma coisa, se aquilo ali foi errado. Eu só posso saber que se eu transgredir alguma lei, se eu realmente conhecer aquela lei. Eu lembro daquele código de Hammurabi. Eram colocados nas pedras, né, umas pedras feitas de mármore, e colocava toda a lei, e colocava na entrada das cidades. Para quê? Para que as pessoas vissem, para que as pessoas não ficassem inexcusáveis, porque realmente aquela lei era importante para todo mundo, e todo mundo tinha que cumprir. Da mesma forma é isso. Eu só sei se algo está errado se eu tiver intimidade com Deus e Deus me falar. Então a maior intimidade com Deus, como ele fala aqui no versículo 14, buscar a face de Deus. Você só vai buscar com a palavra, e com a palavra você vai se afastar dos seus maus caminhos. Você vai realmente trilhar caminhos que agradam ao Senhor. Então olha como é interessante. E aqui ele diz, né, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos. Aí ele fala: dos céus eu ouvirei, porque você cumpriu todos os critérios. Cumpriu todos os critérios. Aí do céu ele ouvirá. Ele ouvirá, porque você cumpriu todos os critérios. Aí ele diz: perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então que nós possamos pegar essa palavra e colocar em nossos corações, para que realmente a gente siga as etapas, né? Primeira etapa: reconhecer quem é Deus. Realmente reconhecer que o único caminho é Jesus. Segundo, se humilhar. Terceira etapa: buscar a face do Senhor através da palavra. E aí estará aberto o caminho para o Senhor ouvir a sua voz, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. É esse o processo que Deus usa nas nossas vidas. É esse o processo que nós temos que saber. Nós temos que saber para que realmente entendermos o que é que Deus quer falar conosco, para que a nossa oração, que as nossas súplicas sejam ouvidas, para que os nossos pecados sejam perdoados. Eu preciso reconhecer os meus pecados. Eu preciso reconhecer que Deus é Deus. E isso é grandioso. Então nós temos que usar Cristo como parâmetro para toda a Bíblia. Parâmetro para toda a nossa vida. Para tudo que a gente for analisar, a gente tem que pegar Cristo como sendo parâmetro.